Olá pessoal, tudo bem? Hoje o nosso estudo é baseado na obra básica de Allan Kardec, o Livro dos Espíritos. Não é? Então nós vamos abordar aqui o capítulo 3, que fala da criação. Antes da gente iniciar, vamos lembrar que muitas vezes a gente está assistindo a televisão, por exemplo, e vê as notícias, assiste as notícias sobre as descobertas científicas, né? Principalmente na questão do telescópio Hubble, por exemplo, né? Quantas descobertas foram feitas através das viagens espaciais por esse telescópio. Então, nós ficamos pensando assim, poxa vida, quantos planetas, não é? Quantas galáxias, que são milhões, bilhões, segundo as descobertas do telescópio Hubble, por exemplo, que a gente está falando. Então, ficamos pensando assim, mas como que isso ocorre, né? Deus criou tudo isso, esse universo é tão grande assim, etc. Né? A gente faz alguns questionamentos. E Kardec, por sua vez, também fez alguns questionamentos a esse respeito aos espíritos superiores que o iriam esclarecendo, respondendo de acordo com as suas perguntas. E aqui no capítulo 3, na formação dos mundos, ele vai iniciar primeiramente perguntando se o universo foi criado, não é? ou existia, né? No caso, ou existe de toda a eternidade como Deus. Não é? Bom, e aí é uma pergunta que os espíritos vão responder a ele que não, né? Que primeiramente Deus criou tudo, né? Nós vamos lembrar que lá na questão número 1, a primeira questão do Livro dos Espíritos, que fala sobre Deus, a pergunta é: que é Deus? E aí os espíritos vão responder: causa primária, inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Então, se Deus é a causa primária, logicamente ele criou o universo. O universo não existe paralelamente com Deus. Ele foi criado por Deus. Então essa é a primeira resposta, não é? A primeira resposta que Allan Kardec recebe das entidades espirituais. Na segunda, que aqui é de número 38, como que Deus criou esse universo? Né? Kardec pergunta: como Deus criou o universo? E aí, vejam só a resposta assim, ó: para me servir de uma expressão corrente. O Espírito vai responder: para me servir de uma expressão corrente. O que é uma expressão corrente? Algo comum, corriqueiro, não é? Direi, pela sua vontade. Então, se essa é uma expressão corrente, aonde? No patamar desses espíritos superiores. Vejam que eles não têm resposta para tudo. Eles têm algumas respostas, não é? Então ele diz que na expressão corrente, lá no meio deles, nesses patamares superiores, eles dizem que Deus criou pela sua vontade. E aí ele vai citar a Gênese, né? Que diz: faça-se a luz foi feita. Não é? Então vejam a resposta do Espírito Superior a Kardec. Aí na questão 39, pergunta: poderíamos conhecer o modo de formação dos mundos? Kardec vai perguntar: poderíamos conhecer o modo como se formaram os mundos? E ele vai dizer que basicamente pela condensação da matéria disseminada no espaço. Então, basicamente pela condensação da matéria disseminada no espaço. Pelo nosso conhecimento, nós conhecemos a matéria em 3 estados, né? Sólido, líquido e gasoso. Embora já foram descobertos outros estados, mas basicamente são esses três estados. Mas o Espírito vai dizer que é pela condensação da matéria disseminada no espaço. E que matéria é essa, não é? Que matéria é essa disseminada no espaço? Alguns autores chamam de plasma universal. E o próprio Kardec usa essa expressão em algum momento, né, sobre o plasma universal. Outros autores citam o éter universal. Né? Então existe uma matéria longe do conhecimento dos nossos olhos, das nossas vistas, mas ela existe. Não é porque a gente não enxerga com os olhos humanos que ela não existe. Ela existe. Não é? Então, um estado seria esse estado, talvez de plasma, como alguns autores utilizam, não é? Que não é um estado líquido, nem gasoso, nem sólido. Bom, depois Kardec, na pergunta 40, ele vai fazer um outro questionamento, né? Que ele pergunta: serão os cometas um começo de condensação de matéria como mundos de informação?
pergunta, né, se os cometas seriam um mundo em formação. E os espíritos respondem que sim, que isso está certo. Afirmar que os cometas seriam um princípio, né, de formação de novos mundos, vamos dizer, de novos planetas. Agora, o que os espíritos já adiantam que o que não é correto é nós acharmos que os cometas têm influência sobre a vida humana, etc., como muitas pessoas pretendem dizer e afirmar, né? Ah, passa um cometa, ou vem um cometa tal, isso influencia tal coisa na vida da pessoa, isso aqui não tem nada a ver. Eles dizem que, como qualquer astro celeste, eles têm uma influência de algum modo, não é? Em certos fenômenos físicos, somente isso. Então, nada daquelas crendices, aquelas crenças populares de acreditar que pela passagem do cometa houve influência na vida de alguma forma, ou causou um desastre, alguma coisa assim, nada disso, não é? Bom, um pouco mais à frente, questão 41. Para um mundo completamente formado, pode um mundo completamente formado desaparecer? Claro que pode, não é? É outra questão, por que a gente está estudando isso aqui? Porque, como diz o termo, como é denominado as obras de Allan Kardec, são obras básicas. Então, na verdade, são estudos simples, não tem nada de tão difícil. A gente olha, às vezes, o tamanho do livro e acha que são 1000 e tantas questões e acha muito difícil. E, na verdade, não é. Basta uma leitura atenta, refletir um pouquinho sobre o que a gente está lendo e sobre as perguntas também, a gente vai ver que o estudo é muito simples, não é? A gente que complica um pouco. Então é claro que um mundo completamente formado ele pode desaparecer, não é? Disseminar-se no espaço da matéria que o compõe, ou seja, se desforma, não é? Se decompõe e a matéria volta ao espaço, não é? Aquela matéria talvez na forma de plasma. Deus renova os mundos como renova os seres vivos. Então é uma lei da natureza, né? E Deus faz isso. Então não é nada de extraordinário. É claro que a pergunta do Kardec é interessante, sim, mas vejam que não é nada de algo que se precise pensar muito a respeito. É algo simples. E nós temos nós temos que procurar simplificar o estudo, simplificar a leitura das obras de Allan Kardec, justamente para poder compreender e não dificultar. Muitas vezes a gente dificulta, vai levando por outros caminhos que confundem. E as coisas são bem simples, não tem muita dificuldade não. A última pergunta, questão 41, dentro desse tema da criação, pergunta: poder-se-á conhecer o tempo que dura a formação dos mundos? E aí a resposta é curta e objetiva, vamos dizer assim, né? Nada te posso dizer a respeito. Ou seja, chegou num limite para aquele espírito que estava respondendo a Kardec, que ele não tinha conhecimento, ou também ele entendeu que não era necessário saber. Ele disse: nada te posso dizer a respeito sobre o tempo que dura a formação dos mundos. Então, esse é apenas um breve estudo que a gente compartilha aqui com aqueles que puderem nos acompanhar, e o intuito é justamente de simplificar as coisas. Vejam que são são seis questões sobre a formação dos mundos. E não são questões difíceis não, são questões muito simples. E a gente em 5, 10 minutos pode estudá-las. Agora, pode se aprofundar? Claro, a gente pode aprofundar essas questões. A gente pode buscar um estudo mais aprimorado, por exemplo, sobre a matéria, não é? Sobre os estados da matéria, energia radiante, por exemplo, não é? Uma das grandes descobertas do grande físico e químico William Crookes foi, por exemplo, sobre a energia radiante, não é? E aí o fenômeno da ectoplasmia. Então, tudo isso a gente pode aprofundar, mas no que se refere ao estudo das obras básicas, é simples, não tem dificuldade. Então, aquelas pessoas que estão um pouquinho assim receosas de estudar o Livro dos Espíritos, à medida que vai estudando, vai vendo que é algo bom, agradável de estudar e não tem nenhuma grandes dificuldades, não tem grandes complexidades, não é? Basta que o estudo seja realmente feito com atenção, com interesse, não é? Com vontade de conhecer. Nada mais do que isso. Um grande abraço a todos, muita paz.